Estamos iniciando mais uma quaresma. Tivemos o nosso culto na quarta-feira de cinzas, em que lembramos a necessidade de arrependimento. E hoje nós vemos como Jesus vence as tentações em nosso lugar, mas nos lembramos de maneira especial sobre como Jesus não nos deixa sozinhos nos desertos e tentações desta vida. A cor litúrgica roxa nos lembra arrependimento, mas nos lembra do sofrimento de Cristo no nosso lugar. Nos lembra também a necessidade de humildade, de reconhecermos as nossas falhas, as nossas fraquezas, para que Deus possa efetuar em nós a transformação necessária pelo poder do seu perdão, pelo poder do seu amor, do Evangelho, da boa notícia de salvação de Cristo oferecida a nós. Nós nos lembramos, nos 40 dias que fazem parte desse período, de muitos textos, trechos e histórias que perpassaram 40 dias, ou 40 anos. 40 anos do povo de Israel vagando pelo deserto, sendo guiado por Deus. 40 dias e 40 noites de chuva sobre a terra e Noé resistindo, confiando em Deus, envolto e protegido na arca. 40 dias o jejum de Nínive, se arrependendo dos seus pecados quando eles foram confrontados por Jonas. Nós lembramos finalmente dos 40 dias de tentação de Jesus no deserto, jejuando e também orando. Nos desertos da nossa vida, nós muitas vezes passamos por períodos que podem parecer não ter fim, mas são determinados por Deus. E essa também é a mensagem dos 40. Qualquer que seja o tempo de sofrimento que você esteja passando, tem fim. Deus tem um fim. Não só um fim como término, mas uma finalidade também. Inclusive quando nós nos deparamos com as nossas fraquezas e tentações. Deus nos fortalece no meio de todo esse trajeto se confiamos no seu amor e no seu perdão. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado, não foi? Não foi o diabo que o arrastou para lá. O Espírito Santo, após o batismo, após confirmação de que Jesus era de fato o Messias, de maneira visível, ele o conduz até o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque era necessário. Para que nós hoje pudéssemos ver essa história e lembrar que Jesus completou todas as coisas por nós, inclusive enfrentando o diabo cara a cara, venceu as mais elaboradas tentações. Tentações nós também enfrentamos hoje em dia. E qual é o material que o diabo usa nas tentações que traz até nós? As nossas próprias fraquezas, os nossos medos, as nossas inseguranças e os nossos desejos. O material não vem todo de fora, ele é tirado muitas vezes do que está no nosso coração. É assim que o inimigo age. Por isso, nós precisamos, nesse período da quaresma, com toda honestidade, olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas fraquezas. Não é para varrer a sujeira para baixo do tapete quando a gente fala de receber o perdão de Deus, mas é para, de fato, tirar todas as coisas para a vista e olhar todas as coisas à luz da lei de Deus e olhar para nós mesmos com honestidade, reconhecendo onde é que estão os pontos e os gatilhos, entre aspas, que o diabo pode usar para nos tentar. E as minhas fraquezas são diferentes das suas, não são? Que bom, porque se você tivesse as minhas, eu ia ter pena de você. Não vou contá-las aqui, mas são muitas. A gente tem que ser como o apóstolo Paulo, que diz: Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não é porque eu sou o principal porque eu sou o maioral, pelo contrário, eu sou o principal pecador, eu peco e tenho muitas fraquezas. Quem vive mais tempo comigo as conhece, e eu espero que não conte para os outros também. Mas a gente entrega as nossas fraquezas a Deus. Não tenta escondê-las de Deus, até porque é impossível, e não tenta esconder de nós mesmos, tentando criar uma casca de força, sabe? Como se a gente pudesse vestir uma armadura e se portar agora como pessoa justa, correta e forte. Nós não somos justos, corretos e fortes. Jesus lembrou aquele jovem rico: por que você me chama de bom? Bom só existe um. E é nisso que precisamos nos centrar se queremos que Deus nos transforme. Qual é o material que o diabo anda usando na sua vida para te tentar?
Quais são as suas fraquezas? Bom, primeiro vamos falar do que o diabo usou nas tentações ali com Jesus. É claro que aparecem 3 nos evangelhos, né? Mas a Bíblia diz que Jesus ficou sendo tentado o tempo todo. Inclusive, quando terminou aquele período do deserto, o que Lucas diz? O diabo foi embora por algum tempo. Depois ele voltou de variadas formas, até usando palavras dos discípulos para tentar Jesus. Esse processo não terminou. Mas aquelas 3 que estão ali estão para nos ensinar algo. Primeiro, no caso de Jesus, não se trata do diabo explorar as fraquezas dele, né? Porque ele nasceu sem pecado, concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria, mas foi feito homem e, como homem, ele tinha que lidar com muitas limitações, frustrações e situações que o desafiavam o tempo todo. Primeiro, ele sentiu fome, como qualquer um de nós. Jesus tinha um corpo como o nosso. Não era um espírito vagando por aí, mas realmente um homem de corpo e alma. E, de fato, sentiu fome. E quando ele sentiu fome, a necessidade básica de todos os seres humanos, o que o diabo vem oferecer? Bom, resolve de maneira mágica, né? Você tem poder, não tem? Manda que essas pedras virem pão, quebra o jejum. Que história é essa do Espírito Santo te trazer para cá e te forçar um jejum desumano de 40 dias? Como é que você está vivo ainda, homem? Transforma essas pedras em pão e come e se sacia. O que o diabo estava oferecendo para Jesus? Solução fácil e egoísta. Estava oferecendo um caminho sem sofrimento. E coisa boa, né, para a gente? Quando a gente pensa em solução fácil e mágica para os nossos problemas e um caminho sem sofrimento. Não é isso que muita gente está oferecendo ainda hoje? Um caminho de glória que não passa pela cruz? Não é? Muita gente anda oferecendo isso, inclusive em discurso religioso, nas igrejas, nos grandes auditórios ou no YouTube. Não é assim que pregadores de hoje dizem: se você deseja é porque Deus vai te dar. Se Deus te permitiu olhar, ver, cheirar, experimentar, e dizem isso sorrindo, com voz mansa, Deus vai te dar. Isso é discurso cristão ou é discurso diabólico? Está muito mais para discurso diabólico, porque não é assim que Deus age conosco. Deus, é verdade, nos dá, nos provê e cuida de nós em todo o tempo, mas isso inclui também sofrimentos na nossa caminhada. Apagar ou magicamente encontrar formas de negar o sofrimento não é marca de quem é cristão. Nós entendemos que a nossa caminhada também inclui a cruz. Primeiro a cruz de Cristo e depois a cruz que nós tenhamos que suportar, ou as dificuldades, muitas inclusive por sermos cristãos e assumirmos um caminho que é difícil demais para nós. Na segunda tentação, o diabo coloca diante de Jesus todos os reinos da terra. E Jesus, tendo que lidar com tanta gente que ele sabia que não ia acreditar nele, tendo que lidar com o fato de morar num pequeno reino entre os menores, ver todos os reinos do mundo e ver uma possibilidade, né, de um atalho. De repente, puxa vida, era só eu governar sobre o mundo inteiro e todos os problemas estavam resolvidos, né? Mas não era esse o caminho que Deus queria que Jesus trilhasse. Não era o caminho de governar com força e poder e obrigar todas as pessoas a seguirem a sua voz. Por incrível que pareça, sim, o caminho de Deus era da escolha de um pequenino povo, difícil e pequenino, e Jesus, agindo no meio daquele pequenino povo, abriu uma luz para todos os povos. Significava que Jesus ia ter que delegar para outros nos séculos futuros coisas que ele sabia que ele podia fazer bem melhor, né? Se rodasse o mundo inteiro. Mas Jesus ficou circunscrito lá há 3 anos naquela pequenina terra de Israel. E mesmo assim Deus agiu e ainda age para a nossa salvação. O que o diabo queria é que Jesus passasse por cima dos planos de Deus, né? E oferece para isso um atalho muito convincente: prostrar-se e adorá-lo e assim receber de graça todas as coisas para reinar sobre elas. Hoje, no mundo em que nós vivemos, isso pode ser uma tentação também. Queremos governar sobre os outros, sobre as suas cabeças, sobre os seus corações. Queremos tomar o poder no mundo, poder político mesmo, para resolver todas as coisas e tornar o nosso país uma nação cristã. É assim que Deus quer agir? É assim que Deus age?
Ou foi outro caminho que ele escolheu através dos seus filhos? Muito mais árduo, difícil, é verdade, mas no qual nós entregamos toda a transformação nas mãos do Espírito Santo. Não somos nós que vamos converter o mundo pela nossa força, ou não somos nós os capazes de resolver os problemas do mundo. Tudo está nas mãos de Deus, e nele esperamos e nele confiamos. E a terceira tentação, tentar o próprio Deus, provar ou forçar Deus a provar quem você é e o seu valor, né? O diabo coloca Jesus sobre o templo, lá no cume do templo, e diz: te joga daqui, todos vão ver quando os anjos chegarem e te resgatarem, e não deixarem os seus pés tocarem o chão. Não era isso que estava prometido lá no Salmo 91? E vejam, o diabo sempre cita textos bíblicos, né? O diabo cita textos bíblicos, não só lá, hoje em dia ainda acontece. Mas enfim, o diabo usa esse texto para que Jesus tentasse provar o seu valor, ou forçar o Pai a provar o seu valor diante de tantas pessoas que não acreditavam. Provar o valor para si mesmo, muitas vezes. E isso, às vezes, também vem como tentação para nós, nas nossas inseguranças. A gente quer provar o nosso valor, ou forçar Deus, de alguma forma, a provar que nós somos valorosos. Ou nos encher de um discurso que enalteça muito a nós mesmos. Você é a cabeça, você é a coroa, você é poderoso, você pode tudo. Na verdade, uma grande tentação de não confiarmos mais no poder e no amor de Deus. E Jesus responde ao diabo: não tentarás o Senhor teu Deus, não ponha o Senhor teu Deus à prova. Essas tentações vêm a nós de outras formas hoje em dia e outras se sobrepõem também. Poderíamos falar de uma lista grande de tentações que o mundo nos traz hoje. Mas assim como o texto bíblico traz 3, eu tentei resumir em 3. A primeira, desejo de possuir. A segunda, um desejo insaciável pelo prazer. E a terceira, a nossa fraqueza em lidar com as nossas emoções. Esse é o material que o diabo usa em grande parte das nossas tentações. Primeiro, o desejo de possuir. Esse mundo está todo voltado para isso, né? Para riqueza, para poder, está cheio de cursos e mais estratégias para você enriquecer. E as pessoas estão correndo atrás disso e fazendo disso a sua vida, buscando o tempo todo formas de ter e ter cada vez mais. Nós vivemos numa sociedade, num sistema que está baseado na ideia de que o seu objetivo na vida é acumular. Quanto mais você acumular investimentos, posses, dinheiro, mais valioso você é e mais seguro você vai ser. E a gente acredita nisso piamente e age para isso durante 6 dias da semana. E alguns no 7º também, porque não dá para separar um tempo para ir para a igreja. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para estudar. Ou eu estou tão exausto de tanta coisa que eu fiz e estudei que eu não quero mais ir à igreja. O diabo nos tenta de maneira muito convincente a entrar nessa roda interminável de busca por posses e por conquistas nesse mundo. Também nos tenta com o nosso desejo, que é muitas vezes insaciável por prazer, porque a gente busca ou na diversão, ou no excesso de comida, de bebida, de drogas, de sexo, cobrir ou aplacar um vazio que está dentro de nós, na verdade. E que não importa o quanto você beba, o quanto você coma, o quanto você transe, esse vazio não vai ser cumprido, não vai ser fechado. Muito pelo contrário, minutos depois ou no dia seguinte vem a culpa, vem o remorso, vem a sensação de ter feito algo ruim a si mesmo, não é? E esse ciclo corre o risco de nos aprisionar indefinidamente, porque algumas substâncias ou algumas práticas são tão difíceis de abandonar porque foram incrustadas em nós de forma tão forte. E a terceira fonte de tentação, a fraqueza das nossas próprias emoções, né? Ou a nossa fraqueza em lidar com as emoções, porque é natural que venha frustração às vezes, indignação, tristeza e vários outros sentimentos, mas a questão é como a gente lida com eles, porque às vezes não entende que eles fazem parte da vida, que não podem ser negados, mas estão aí para ser trabalhados, e a gente acha que eles vão durar para sempre, que os nossos são muito maiores que os dos outros, e que o problema são os outros que não nos entendem, enquanto na verdade a gente precisa buscar se conhecer e entender melhor sobre os olhos de Deus, sobre o olhar bondoso do Pai, perdoando e recebendo perdão, e aí procurando entender as nossas fraquezas, e olhando para nós com misericórdia, e tentando aprender de Deus maturidade. Muitas vezes o diabo usa a nossa imaturidade espiritual para nos tentar.
a sermos explosivos demais, a querermos dominar sobre os outros, a querermos achar que os outros têm que agir de acordo com os nossos pensamentos, ou até achar que tudo que acontece com os outros é por causa de nós, ou tem que nos beneficiar, ou está sendo feito para nos atrapalhar. Enquanto, na verdade, o mundo não gira em torno de nós e há muitas outras coisas com as quais os outros lidam na sua cabecinha, nas suas próprias fraquezas, nos seus próprios desejos. Enfim, muitas e muitas tentações. O diabo tem muito material para usar, não tem? Tanto em nós, como até na palavra de Deus, que ele usa e distorce para nos confundir mais ainda. O que fazer então? Bom, como é que Jesus respondia às tentações? Com a palavra. Nós temos essa mesma palavra de Deus? Temos. O recurso da oração, que Jesus usava tantas vezes, se isolar para orar, nós temos? Temos. É de graça, é rápido, simples e indolor. O problema é que muitas vezes não paramos para orar nos momentos mesmo em que a tentação pega. Porque se orássemos e respirássemos um pouquinho, provavelmente a ação seria diferente logo depois. O problema é que muitas vezes não nos lembramos e meditamos nas palavras de Deus que já estão no nosso próprio coração. Porque aqui nem se trata de saber um monte de versículos de cor. Mas vocês já sabem a mensagem bíblica que está no coração de cada um de vocês. E essa pode ser evocada a qualquer momento. Seja lembrando o credo apostólico, seja orando como Cristo ensinou o Pai Nosso, ou seja lembrando de coisas básicas que Ele nos disse e que nós ouvimos sempre aqui também. Uma vida devocional fortalece ainda mais a certeza que o apóstolo Paulo fala lá no texto que nós lemos hoje em Romanos. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. O que você precisa saber, de verdade, você já sabe. Cristo morreu pelos seus pecados na cruz. O preço está pago. Não há nada que possa te separar do amor de Jesus. Cristo ressuscitou e venceu a morte. O diabo ainda está aí hoje, mas é como um cachorro acorrentado. É verdade que ruge ao nosso redor como um leão, mas se eu não me colocar perto dele e continuar perto de Cristo, eu tenho a certeza do seu amor e da sua proteção. E acima de tudo, sabermos que se cairmos em qualquer artimanha ou qualquer tentação do inimigo, podemos o tempo todo contar com o amor de Deus. Quando a gente diz que nos desertos da vida Jesus não nos abandona, não é só que Ele está ali para nos fortalecer com o seu Espírito Santo. Ele está ali também para nos lembrar que nós temos para onde voltar, que temos um Pai que está sempre de braços abertos. Porque qual é o objetivo do diabo em todas as tentações? A gente deixar de acreditar no amor de Deus. Essa é a tentação por excelência, que está por trás de todas as outras. O que o diabo queria de Jesus era que ele deixasse de acreditar na sua missão e no amor do Pai por ele. O que o diabo quer de nós com todas as tentações, quando nos sentimos culpados ao cairmos, é que a gente pense, para mim não tem mais jeito, eu não consigo mais, para mim não tem conserto, eu não tenho solução, esse caminho não me serve, ou Deus me abandonou. Essa é a pior tentação de todas e a tentação por excelência. Porque todas as outras coisas em que a gente cair, se a gente não perder de vista que tem um Deus que nos ama e nos acolhe de volta, Deus vai nos levantar. E a gente vai caminhar de novo. Mas se a gente deixar de crer no amor e no perdão de Deus, aí de fato estamos perdidos. E é isso que não podemos fazer. Precisamos lembrar do Salmo 91, que o diabo usou tão habilmente contra Jesus, da maneira como Jesus lembra. E aí o Salmo 91 diz: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. E é isso que nós lembramos. Aconteça o que acontecer, nós nos abrigamos não na nossa força, não no nosso caráter, não na nossa retidão, mas nós nos abrigamos à sombra da cruz de Cristo. E esta é a sombra protetora que o Altíssimo lança sobre nós. Lembrando e parafraseando, eu já citei aqui o que Lutero, de certa forma, dizia: se o diabo vier jogar os seus pecados na sua cara, olhe para ele e diga: tá legal, tá certo, é isso mesmo, eu sou esse aí que você pintou, mas eu sou filho de alguém que me ama. Eu fui batizado, isso é a marca de que Ele não me abandona. E eu sempre tenho para onde voltar, para os braços do meu Pai. É isso aí, eu sou miserável e pecador, eu falho e falhei miseravelmente. E vou falhar de novo algumas vezes, mas eu não vou desistir, porque eu sei que Deus não desiste de mim. Nos desertos dessa vida, Ele não me abandona.
e não vai abandonar você também, né? Amém.